Meus queridos irmãos, muito boa noite, na paz do nosso Senhor Jesus, com a graça do nosso Senhor Jesus. Mais uma vez, cá estamos nós, afastados por determinação governamental, por causa da pandemia. Então, mais uma vez, estamos falando de casa para os irmãos. E nós vamos hoje tratar, irmãos, sobre o amor de Deus, conhecendo, discernindo o amor de Deus. E vamos ler apenas um versículo e depois passearemos um pouco pela Bíblia tratando desse assunto, o amor de Deus, conhecendo e discernindo o amor de Deus. Nós vamos ler apenas o versículo de Tiago, a carta de Tiago, irmão do Senhor, capítulo 1, versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O nosso Deus é eterno. Então, queridos, nós sempre aprendemos e sempre ouvimos, e gostamos de ouvir inclusive, né, que Deus é amor, que Ele é bondoso, que Ele é gracioso, que Ele é misericordioso. É muito bom ouvir essas coisas e gostamos de ouvir. Porém, geralmente, nós só testemunhamos do amor de Deus quando nos sentimos favorecidos por Ele. Nós só testemunhamos do tal amor de Deus quando nos acontece algo que nós consideramos bom, e isso segundo os nossos valores, que são corrompidos. E obviamente este não é um testemunho adequado, não é um testemunho verdadeiro de Deus e do seu amor. Está faltando conhecimento, está faltando discernimento do amor de Deus, quando esse é o nosso comportamento, quando se fala em amor de Deus. Nós precisamos conhecer o nosso Deus, até para responder a questionamentos do tipo: como um Deus que é amor permite a morte de tantas vítimas de guerras, inclusive crianças, como vimos há poucos dias atrás, lá na escaramuça Israel-Palestina, crianças morrendo, não é? Uma vez uma irmã, agora já na pandemia, me falou como é que pode tantas pessoas inocentes morrendo na pandemia. Numa hora dessa a gente não lembra, eu digo não lembra porque a gente sabe, nós que somos crentes sabemos que não há nenhum inocente diante de Deus. Então, irmãos, eles morrem porque foi Deus que lhes deu a vida, então Deus está no controle de todas essas coisas. Muito bem. Como Deus tolera a ganância dos políticos corruptos que enriquecem, aumentando a miséria do povo, usando inclusive uma pandemia de forma politiqueira para ganhar dinheiro enquanto o povo morre? Que Deus amoroso é esse? Como um Deus que é amor deixa que poucos tenham fartura, como nós estamos vendo agora no caso da pandemia, possivelmente será provado que foi plantada, né? Enquanto milhões de pessoas morrem de fome por causa dessa pandemia, inclusive. Como um Deus que é amor permite que pessoas justas e piedosas sejam perseguidas e martirizadas exatamente pelos injustos que dominam o mundo. Então essas pessoas justas e piedosas, nesta outra pergunta aqui, são os eleitos, são os salvos. Lembram de Abacuque? Ele fez essa pergunta também. Como é que os ímpios estão prevalecendo sobre nós e o Senhor não faz nada? Depois ele volta à razão, volta ao conhecimento de Deus e faz aquela oração tão linda, né? Então, irmãos, é nestas circunstâncias, no mundo em que vivemos, que nós temos que estar preparados a falar do amor de Deus, que é eterno. E nós temos que saber, temos que discernir esse amor para poder falar às pessoas. Então, nesse versículo que nós lemos, irmãos, em primeiro lugar, nós podemos ver o seguinte: falar da palavra de Deus, né? Falar, aliás, da bondade de Deus como um dos aspectos do seu amor. Como lemos no texto, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra
de mudança. Todo dom, toda dádiva, isso tem a ver com a bondade de Deus. Esse versículo, ele afirma tanto a bondade como a imutabilidade de Deus. Não são circunstâncias adversas que vão nos fazer duvidar do amor de Deus. Porque conhecemos a sua bondade, inclusive nas situações adversas, como vamos ver já aqui sobre isso. Deus é amor. E Ele é eternamente bom, porque essa é a sua lei para si mesmo. Deus não pode mudar. Como está escrito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Salmo 33, versículo 5. Também no Salmo 100, versículo 5, lemos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Também está escrito que o Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Salmo 145, versículo 9. E no versículo 16 desse mesmo salmo, mais adiante ele diz: abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Observe, irmãos, então, que Deus é bom e misericordioso para toda a sua criação, com todo vivente, sejam bons ou maus. Quando conhecemos o amor de Deus, nós sabemos que Ele não é bom com as suas criaturas apenas de forma responsiva, retributiva, com base no que elas são ou deixam de ser, com base no que elas fazem ou deixam de fazer. Embora esta seja uma verdade bíblica, Deus é bom baseado no seu amor e não depende do objeto amado. As tragédias, irmãos, como estamos vendo, as barbáries, como estamos vendo, os operadores dessa pandemia, as injustiças, como estamos vendo, os políticos usando a pandemia, tudo isso é fruto do pecado do homem, exatamente a nos provar que não podemos viver sem Deus, sem a sua bondade. Não fosse o amor de Deus, o seu poder que controla o mal, inclusive, se não fosse a sua bondade que transforma o mal em bem, quantos casos na Bíblia nós conhecemos? O caso de José, do Egito, um caso específico. Se não fosse a bondade do meu Senhor, do nosso Senhor, não teríamos livramento das terríveis consequências do pecado e já teríamos sido consumidos pelo próprio homem. Olha o que diz o Salmo 124. Vamos dar uma olhadinha nesse salmo rápido. É muito interessante. É um salmo bem pequeno. Diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Então, se não fosse a bondade do Senhor a controlar inclusive o mal, a controlar inclusive os maldosos, tem um limite. Tem um limite e Deus sabe qual é esse limite. Nós não sabemos, só precisamos conhecer o nosso Deus, discernir o seu amor. E esses aspectos, como estamos vendo agora, o primeiro aspecto, a sua bondade. Que coisa linda, irmãos. Que coisa maravilhosa. Em segundo lugar, podemos falar da graça de Deus, um outro aspecto do seu amor. Sabemos que Deus não está satisfeito com o estado de miséria em que vive o mundo e nem desejou que isso acontecesse. Nós conhecemos a história desde lá do Éden. Segundo o seu propósito eterno, Deus permitiu que entrasse o pecado, porque Ele tem um plano eterno que nós vamos conhecendo à medida que conhecemos o nosso Deus, pelo estudo das Escrituras, Ele vai se revelando a nós. Ele permitiu o pecado, porém não sem antes avisar a Adão que eles morreriam. Adão, quando Deus disse, Ele disse isso a Adão, Eva nem era criada ainda, que ele morreria.
o dia em que comesse do fruto da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. Então eles escolheram deliberadamente, porque eles já sabiam, Deus os avisou. Deus é justo. Ele não disse: o dia que comer, morrerá. Então, irmãos, isso trouxe a desgraça para a sua descendência. Nós conhecemos a história da Bíblia. Nós conhecemos a história da Bíblia. Toda a terra foi amaldiçoada, como está escrito em Gênesis 3,17. Adão, por tua causa, toda a terra é maldita. Ela agora produzirá cardos e abrolhos, espinhos. Não será mais somente frutos. E o apóstolo Paulo nos ensina, com base nesse conhecimento, que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Ele pegou isso quase 2000 anos antes, lá em Romanos 8:22. E aqui nós podemos ver a graça de Deus. Olhem só, irmãos, nesse versículo. A criação que geme e suporta angústias até agora não ficará assim eternamente. Antes, lá no versículo 21, lemos aqui o 22, o versículo 21, o apóstolo já havia dito, olhem que maravilha, que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Irmãos, que maravilha! Toda a criação, amaldiçoada lá em Adão pelo próprio Deus, será redimida totalmente, refeita nova criação para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Deus faz isso pela sua própria glória, e a redenção dessa natureza que ele mesmo amaldiçoou será primeiramente nos seus eleitos e através dos seus eleitos. Irmãos, que maravilha! Nós sabemos quem é Deus, conhecer o seu amor, discernir o seu amor. Onde é que nós entramos nessa história? Como entender tragédias e tudo que vem acontecendo? Por causa dos eleitos, irmãos. Por causa dos filhos de Deus. Toda a criação será redimida no dia do Senhor. E até falando rapidamente, lembrei agora, na grande tribulação, o Senhor Jesus disse que Deus abreviará aquela tormenta toda por causa dos seus eleitos. Olha o grande amor de Deus, irmãos. Bondade de Deus, graça de Deus. Que coisa linda. Que coisa linda, irmãos. Por causa dos eleitos, haverá novo céu e nova terra, tudo se fará novo, e enquanto esse dia não chega, podemos ver a graça de Deus sendo derramada sobre a sua criação, inclusive sobre maus e injustos. Lá em Isaías 26:10, nós lemos que Deus é gracioso com o perverso, ainda que este não aprenda a justiça. Em Mateus 5:45, o Senhor Jesus afirma que o Pai Celeste faz nascer o sol sobre maus e bons e faz vir a chuva sobre justos e injustos. Prestem atenção, irmãos. Embora a salvação seja graça concedida apenas aos seus eleitos, Deus, pela sua graça, também concede dons, talentos a todas as pessoas, homens e mulheres. Eu estou lendo um livro agora que fala de como essa cultura vem se evoluindo ao longo da história. E quantas pessoas não crentes Deus usou com talentos, dons tremendos, como por exemplo os grandes filósofos gregos, os grandes músicos, os grandes poetas, os grandes cientistas. Alguns deles eram crentes, alguns poucos, como nós sabemos, poucos são os eleitos, o Senhor mesmo disse. Mas todos eles foram homens, mulheres de grande talento, de dons maravilhosos. Aqui mesmo entre nós, quando a gente escuta uma música de um bom cantor, de um bom músico brasileiro, não podemos deixar de admirar a maravilha, como Deus deu esse dom, esse talento a essa pessoa que nem reconhece que Deus é o Senhor da glória e que lhe deu esse talento para louvor da sua própria glória, e não da glória dele, cantor, compositor, poeta, músico que for. Eles nem sabem disso, mas esse dom e esse talento foi recebido de Deus, pela bondade de Deus, pela graça de Deus. Que maravilha, irmãos! Que maravilha! Nós temos que saber disso. Deus concede dons, talentos a bons e maus. E temos que saber que os bons
não são melhores do que os maus. Ou, invertendo os termos, os maus não são piores do que os bons, enquanto pessoas criadas por Deus. Na verdade, todos somos iguais pecadores diante de Deus. A diferença está na graça salvadora de Deus que Ele concede a quem Ele mesmo escolheu. E uma vez escolhidos, precisamos conhecer e crescer no conhecimento de Deus para poder discernir o seu amor e falar desse amor, mesmo diante de tragédias como a que estamos vivendo. Esse conhecimento de Deus, irmãos, do seu amor gracioso, como estamos falando agora no aspecto da graça, desse seu amor gracioso, deve nos manter totalmente humildes diante de Deus, fiéis no testemunho de Jesus e da sua salvação, solidários com o próximo, sabendo que não somos melhores do que ninguém, sempre chamando pecadores ao arrependimento, porque esta é a única forma para que eles alcancem o conhecimento dessa graça salvadora, esse amor gracioso de Deus, bondoso e gracioso de Deus, quando são salvos por Deus, através do chamado ao arrependimento na palavra de Deus. Vamos ver agora o terceiro aspecto, irmãos, a misericórdia de Deus. Podemos falar também da misericórdia como outro aspecto do grande amor de Deus. O Salmo 136 é um salmo muito bonito, e do início ao fim o salmista conclama Israel a louvar a Deus, e ele dá o motivo, ele dá o porquê dessa glória a Deus em todos os versículos. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Como lemos no Salmo 145, ainda há pouco, versículo 9, o Senhor é bom para todas as suas, é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Em outras mensagens, já falamos a vocês, e nós estamos acostumados a ouvir estes versículos lá de Jeremias, nas suas lamentações, em que ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E que nós devemos sempre trazer isso à memória. Ele mesmo diz, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança, né? Alegria. Por quê? Porque eu sei quem é o meu Deus. O pobre Jeremias, o que ele passou, não é fácil. 42 anos chamando um povo ao arrependimento e ninguém ouviu a sua pregação, prometendo o juízo de Deus. Esse juízo veio e ele participou, ele sofreu esse juízo de Deus e ficou lá em Israel, sobre os escombros de Israel, de Jerusalém. Coitado do profeta. Então, irmãos, mas ele fez a sua parte, chamar pecadores ao arrependimento. É a única forma. É a única forma de demonstrar a misericórdia de Deus. Misericórdia, essa palavra misericórdia tem a mesma raiz de miserável, de miséria, que é como vive o pecador afastado de Deus. Ainda que viva na bonança, digamos assim, como os manipuladores dessa pandemia vivem, ficando cada vez mais ricos, enquanto tantas pessoas morrem de fome, morrem de doença sem necessidade nenhuma. Eles serão cobrados no dia certo. Temos que entender que, inclusive, esse mal, de alguma forma, também vem de Deus. Vamos ver isso aqui agora. Então, irmãos, mais uma vez nós precisamos lembrar que, assim como a bondade e a graça de Deus, assim como elas são concedidas a maus e bons, pelo seu grande amor, a misericórdia de Deus também, ela segue o mesmo padrão. As suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. É por isso que em seu ensino, o Senhor Jesus nos ordena: amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Fazei o bem sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Lucas 6, 35 e 36. Escutem, irmãos, eu agora vou falar, inclusive me incluindo, porque não há como mentir isso. Quantos de nós, irmãos, já oramos por esses dominadores do mundo que provocaram essa pandemia? Vai ser provado ainda isso. Quantas vezes nós oramos
pelos políticos politiqueiros do Brasil, fazendo a desgraça do país, usando inclusive a pandemia para isso. Nós já oramos por esses homens? Ou simplesmente nós os amaldiçoamos com todas as forças do nosso ser? É essa última hipótese que é a verdadeira, irmãos. Eu tiro até por mim e pelas nossas conversas lá na igreja, durante os ensinos e até nas pregações. Que nós nos arrependamos, e aí eu me incluo, e peçamos perdão a Deus. Nós devemos orar por esses homens. Porque a nossa oração não vai mudá-los não, nem vai mudar Deus. Mas pela oração do seu povo, Deus muda as circunstâncias. Ele põe governos e tira governos. Ele põe reis e tira reis. Nós não conhecemos a história das Escrituras? Nós não temos pregado e repetido esse versículo lá de Deuteronômio? Pergunta aos tempos passados. Nós não sabemos. Então, irmãos, aqui eu me incluo, pedindo perdão a Deus e fazendo um convite, uma liderança a todos vocês. Vamos orar pelos políticos corruptos do Brasil. Vamos orar pelos dominadores desse mundo tenebroso que estão fazendo tudo isso. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia do seu povo e toque nesses homens de alguma forma, para que toda essa situação seja mudada. Não temos que orar contra a pandemia, como nós vemos algumas pessoas. Vamos dar as mãos e orar contra esse espírito do mal que está nesse vírus. Que espírito do mal o quê? Vamos orar para que Deus mude as circunstâncias. Foi Ele quem colocou cada um desses poderosos que estão manipulando a pandemia de forma política, para o bem deles mesmos e o mal da população. Vamos orar por eles. O Senhor Jesus nos ensinou a orar pelos nossos inimigos. E no momento não temos nenhum inimigo maior do que esse, a não ser o próprio Satanás. E é quem está por trás deles, ou à frente deles. Percebe, irmãos? Quando os ingratos e maus, mesmo recebendo misericórdia de Deus, acabamos de falar, a palavra de Deus, que Ele é bom e misericordioso para todos. Mesmo que eles recebam essa graça de Deus, essa misericórdia de Deus, mas não aprendem a sua justiça, nós vimos aqui no versículo de Isaías, que são agentes diretos na promoção de tragédias, barbáries, injustiças. Ainda assim, pelo ensinamento do nosso Senhor, nós também precisamos ser misericordiosos com eles, como Deus é misericordioso conosco. Afinal, bondade, primeiro ponto, primeiro aspecto, graça, segundo aspecto, e misericórdia, terceiro aspecto. Tudo isso, irmãos, está sob o controle soberano de Deus, e essas três vertentes que vimos agora estão debaixo do guarda-chuvas do amor de Deus. Deus é amor. O grande amor de Deus, de quem procede toda boa dádiva e todo dom perfeito, o Pai das luzes. E mais, irmãos, como sabemos pelas Escrituras, o que nos pode parecer tragédia, ainda há pouco eu disse que ia falar sobre isso, a pandemia, ou o que for, o que pode parecer tragédia, a pandemia, barbárie, os donos da pandemia usando isso para o mal do povo, e injustiça, como vemos os políticos que deveriam fazer leis justas, promovidos por esses maus criaturas de Deus, más criaturas de Deus usadas para o mal. Na verdade, de alguma forma, isso pode ser manifestação do grande amor de Deus com os seus eleitos. O grande amor de Deus e paciência de Deus com a sua igreja, por exemplo. Irmãos, por acaso, voltando àquela pergunta, aquela palavra de Moisés lá no Deuteronômio, pergunta aos tempos passados. Por acaso, não foi esse o caso da terrível morte do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário? Foi para o nosso bem? Foi para a nossa salvação? Tudo aquilo que o pobre José lá do Egito passou, tudo que Moisés passou com aquele povo durante 40 anos no Egito,
Tudo que os profetas de Deus passaram, chamando o povo ao arrependimento e sendo mortos por causa disso. O Senhor Jesus, já falamos, é o exemplo maior. E seus apóstolos, todos o que passaram por causa da pregação, chamando pecadores ao arrependimento e depois chamando a igreja à santificação. Todos foram mortos. Por isso, irmãos, para falar do amor de Deus, temos que lembrar, temos que conhecer, discernir esse amor de Deus, porque as tragédias, as barbáries, podem ser fruto do amor de Deus por nós e temos que discernir isso. Para falar do amor de Deus, como quem tem autoridade. Alguém, pois, você é louco, mas ele vai entender. Isso que ele está falando como quem tem autoridade. Assim como disseram com o Senhor Jesus certa vez. Não é, irmãos? Então nós precisamos saber destas coisas. Para falar como quem tem autoridade, para falar no poder do Senhor, para falar na unção do Espírito Santo, nós precisamos conhecer, discernir o amor de Deus. Nós precisamos, irmãos. Quão bem-aventurados são aqueles que conhecem o amor de Deus, de quem procede toda boa dádiva e todo dom perfeito. O nosso Pai das luzes. Irmãos queridos, essas três facetas que vimos do amor de Deus, em quem não pode haver variação ou sombra de mudança, ele é eterno, elas são suficientes, essas três são suficientes para percebermos esta verdade. E com autoridade falar do eterno amor de Deus, amor que contempla bons e maus, crentes e incrédulos, segundo o seu propósito de redimir a sua criação, começando pelos seus eleitos e salvos em Cristo Jesus. Como ensina Paulo no versículo que lemos aqui, a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Estamos aí, nesse pacote, como Paulo ensinou. Somente os eleitos de Deus compreenderão a misericórdia, a bondade, a graça e a misericórdia, até mesmo aos perversos. O amor de Deus, nesses três aspectos que vimos, bondade, graça e misericórdia, isso é destinado, dirigido até mesmo aos perversos, aqueles que provocam e promovem tragédias, barbáries e injustiça. E enquanto tudo isso acontece nesse mundo tenebroso, pela agência dos seus eleitos que já foram salvos, nesse pandemônio, neste mundo amaldiçoado por ele mesmo, estes que já foram salvos, os seus eleitos, a igreja de Cristo, por intermédio desses agentes de Deus, ele salva a cada dia os que ele mesmo escolheu desde a eternidade. Como é que ele salva? Invariavelmente, pela pregação do Evangelho, chamando pecadores ao arrependimento. Evangelho que deve ser pregado e vivido pelos que pregam. Vivido. É vida, Evangelho é vida. Exatamente desses agentes de Deus encarregados de continuar pregando e chamando pecadores ao arrependimento para que sejam salvos. E esses salvos, cada vez que Deus acrescenta os que Ele vai salvando, continuam nessa agência, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, como Paulo diz em Efésios 6,10, nutridos o tempo inteiro pelo poder de Deus, que se manifesta nesses três aspectos que vimos agora aqui. De forma especial, ele se manifesta nos seus eleitos. A bondade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, para que nós possamos desempenhar esse papel de agentes de Deus, para mostrar ao mundo que toda boa dádiva e todo dom perfeito procede do alto, vem lá do Pai das luzes. Irmãos queridos, conhecendo e discernindo o amor de Deus, o que se espera de nós é que vivamos de modo digno desse amor, como filhos de Deus, repito, agentes multiplicadores da boa dádiva e do dom perfeito que desce do Pai das luzes, em quem não pode haver variação ou sombra de mudança. Assim falou Deus pelas Escrituras, e assim será para louvor da sua glória. Amém. Deus nos abençoe.